Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo à nossa videoaula da lição de jovens do nosso primeiro trimestre de 2022. A lição de hoje estaremos falando sobre o segundo sinal, a cura do filho do oficial. João capítulo 4 e versículo de número 53 nos diz: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus operou este milagre na vida do filho deste oficial, o que levou a ele e toda a família a crer que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. A nossa lição, fazendo um resumo geral da nossa lição, ela vai nos falar hoje que a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Desde já quero adiantar para os irmãos, não espere a maioria acreditar em Jesus. Creia, porque se esse homem fosse esperar a maioria acreditar em Jesus, ele teria ficado em grande desvantagem. Porque dentre tantos oficiais da época, a Bíblia registra que esse homem teve esta fé de andar quilômetros para encontrar com Jesus e recebeu a sua vitória. Vamos ver no decorrer da lição mais pormenores a respeito. Texto bíblico da nossa leitura bíblica em classe está aqui em João 4, a partir do versículo 46 até o versículo 54. É um texto muito importante e se faz necessário nós fazermos esta leitura que agora os amados possam acompanhar nas suas Bíblias, ou então a gente vai colocar aí na tela para os irmãos lerem. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Que maravilha! Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Ainda há pessoas hoje que não acreditam. Também não estamos aqui para forçar ninguém a acreditar em Jesus e no que ele faz, mas desde os tempos em que ele esteve na terra que todos não creram. O fato é que todos não creram, né? Mas de lá para cá, Jesus nunca deixou de fazer milagres, de operar maravilhas. Por mais que alguém acredite, e respeito a opinião de cada um, de que cessou, né? Deus cessou de operar milagre, eu não creio que ele cessou, porque são coisas visíveis. Por mais que o homem tente distorcer, né? Como muitos ainda hoje tentam distorcer o milagre da ressurreição de Lázaro, tentam distorcer, dizer, não, ele não ressuscitou, ele teve uma passagem. Meu Deus, Jesus fez, faz e fará, porque a glória, a honra e a majestade pertencem a ele. Vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo. Quando falo deidade, falamos da divindade de Cristo, registrado, né, por João. O livro de João é essencialmente apologético. Mas apologético por quê, pastor?
Apologia é uma palavra que significa, né, na nossa língua mais clara, significa defesa da fé. Né? Fazer apologia é fazer defesa da fé. E João escreve esse livro justamente porque já havia pessoas na época negando, né, a divindade de nosso Senhor Jesus, negando, né, a sua obra, a sua missão, e ele escreve aqui já defendendo a fé dos cristãos, diante da necessidade que o apóstolo e outros líderes das igrejas da Ásia Menor sentiram no final do primeiro século pelo perigo, né, de misturas da doutrina cristã com filosofias gnósticas, né, que acreditavam na salvação através do conhecimento. Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei e sua família a crerem nele. Ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência, né? Vai se espalhando pela sociedade a maneira em que Jesus ia pregando e fazendo maravilhas, sinais e prodígios extraordinários. Agora, é necessário dizer que, claro, assim como nos dias atuais, nos tempos de Jesus, muitos creram nele diante de sinais, mas também na época, diante dos sinais que ele fazia, muitos diziam que ele estava com Beelzebu, né, possesso por demônio, né, em vez de crer e se sujeitar ao Senhor, o criticavam, o perseguiam, diziam que ele estava quebrantando o sábado, enfim. Quando a gente não crê, né, tem que dar um arrumadinho aí, procurar um meio de escandalizar, de criticar a obra de Deus, mas ai daquele que não crer, né? Que um dia prestará contas diante do Todo-Poderoso. O contexto do milagre, vamos entender como que tudo aconteceu. Jesus está de volta a Galileia, né? Ele já esteve lá, fez o primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho, agora ele retorna a Galileia novamente. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas. Isso é relevante para compreendermos o contexto do milagre em estudo, que se deu justamente durante uma viagem de volta da Judéia para a Galileia, depois de Jesus haver purificado o templo, dialogado com Nicodemos, como está lá em João capítulo 3, verso 1 ao 21, e percorrido a região da Judéia, onde João Batista batizava. Ali, passando por Samaria, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, ali onde houve a salvação da mulher, a salvação de vários homens ali, de várias pessoas ali de Samaria, e prossegue agora para a Galileia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei para que descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho. Então é de Caná, portanto, lugar do primeiro milagre, que também será realizado este segundo milagre da parte de Jesus. Dentre os registrados por João, com efeito, em Cafarnaum, onde estava o enfermo. É o segundo sinal dentre os registrados por Jesus, ou por João, aliás, com efeito em Cafarnaum, onde estava o enfermo. Pense numa coisa: o poder de Deus não encontra limites temporais ou geográficos. O poder de Deus não se dispersa no tempo. Ele fez, ele faz e ele fará. Ele opera aqui, ali e acolá. Não há lugar para ele operar. Aonde alguém crer e confiar no seu nome, ele age, e independente da distância. Veja que esse rapaz que foi curado, ele estava algo em torno aí de 24 quilômetros de distância de Jesus. E quando Jesus disse para aquele homem: vai que o teu filho vive, imediatamente a enfermidade deixou aquele rapaz. Segundo capítulo fala sobre ter confiança em Jesus. Fé é a mesma coisa que confiar, confiança. A fé do oficial. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei. Particularmente acho desnecessário debater,
acerca da identidade. O importante é o que Jesus fez, o importante é o testemunho de fé desse homem, não é verdade? Não é tão importante saber onde ele morava, de onde ele veio, a que rei ele servia, isso não importa muito, né? Já que o texto sagrado não nos fornece esse tipo de informação. Estudiosos debatem sobre sua identidade, né? Para Matteo Henry, era assim chamado, ou pela grandeza de suas propriedades, ou pela extensão do seu poder, ou pelos direitos pertencentes à sua casa, né? Há praticamente um consenso de que servisse a Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, de 4 a.C. a 39 d.C. Mas há afirmações distintas sobre sua nacionalidade, se gentil ou se judeu. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto. Justamente por isso, chamamos-nos, né, a atenção, a fé que demonstra esse nobre, ainda nos primórdios do ministério de Jesus, né, no início ali do ministério de Jesus e na Galileia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiam em crer em Jesus, né? Exatamente ali esse homem creu. Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, João 4, verso 44. Então você não pode esperar que a maioria creia em Jesus. Creia que você verá a glória de Deus, como esse homem viu, contemplou a glória de Deus, porque quando ele retorna, ele partiu ali a uma distância boa, né? Quando ele retorna, que chega em casa, ele vê a glória de Deus, porque ele vê o seu filho completamente curado. Mateus registra o espanto deles, né, diante de sua sabedoria. Veja que Jesus realizou poucos milagres, né, em Nazaré, justamente por causa da incredulidade dos seus compatriotas. Ora, eu vi esse rapaz crescer entre nós, quem é ele e tal, e ainda hoje acontece a mesma coisa, né? Mateus registra o espanto deles diante de sua sabedoria e dos atos miraculosos que realizava, apontando para o fato de ser o filho do carpinteiro e está entre eles sua mãe, Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, né? Como está aqui em Mateus 13, verso 54 ao 55. Quem é este? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não está entre nós os seus irmãos e irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus não parou a sua obra por isso. Da mesma forma, nós não devemos parar a nossa obra, a nossa caminhada por isso, né? Muitas vezes também o jovem é desprezado por ser jovem, muitos não acreditam, muitos não dão credibilidade, mas o importante é o nosso testemunho, a nossa fé, a nossa perseverança, porque Deus não aceita as pessoas por causa da sua idade. Deus te aceita porque Ele te ama de verdade, principalmente quando você acredita nele. Então veja bem, o evangelista termina informando o seguinte: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. Mateus 13, verso de número 58. Ouviu falar de Jesus. Como é que esse homem se desloca por 24 quilômetros para falar, para ter esse encontro com Jesus? O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná, em busca de socorro para seu filho. Percorreu aproximadamente 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. João nos informa também que muitos galileus haviam estado em Jerusalém e presenciado o que lá realizara. Isso nos fala da importância, né, de testemunhar de Jesus, falar de quem ele é e do que ele fez e faz por nós, né? É importante a gente fazer isso. Esse tipo de testemunho tem fenecido, ou seja, tem murchado muito nos últimos tempos, nos últimos dias, né? Não são tantas as pessoas que têm mais aquela ousadia de falar de Jesus, do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará. E nós precisamos nos levantar e pedir a Deus
para que o Espírito Santo nos conceda o poder de dar testemunho, né? Como está escrito em Atos 1, versículo 8, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Sem nos esquecer jamais de que o principal e maior testemunho deve ser a nossa vida. Tá certo? Tá bom? Então, testemunhar de Jesus é ótimo, maravilhoso, sim. Mas não esqueçamos de seguir os passos de Jesus, para que a nossa vida condiga, né, com o testemunho que estamos dando do Mestre. Vida arrumada no altar de Deus. Um obstáculo aos milagres. Qual que é o obstáculo aos milagres? Existe algum obstáculo para que Deus faça milagres? O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais de sua graça, poder e milagres. O racionalista, ou o racionalismo, né, solapou a fé de muitos cristãos no século XIX. O que é isso? Né, o racionalismo solapou, a mesma coisa dizia assim, o racionalismo abalou a fé de muitos cristãos no século XIX, com o surgimento do liberalismo teológico, um movimento que negava o sobrenatural, né, o racionalismo, que é quando o homem raciocina buscando colocar lógica nas coisas, mas não existe lógica para a ressurreição de Lázaro, existe? Não existe lógica para por exemplo, para o gadareno ficar curado, existe? Não existe lógica para o cego enxergar, e ainda mais um cego de nascença. Exatamente isso. Para Deus não precisa de lógica. Deus que nos formou no ventre da nossa mãe não nos formou com lógica. A vida é um milagre. Todos sabem disso. A vida é um milagre. Só quem não quer aceitar a realidade é que pode negar essa evidência. Entende? A vida é um milagre. Então, o milagre de Deus é presente na tua vida. Basta você se olhar no espelho, se ver, se enxergar, ver que você é um milagre de Deus. E ele não parou por aí, né? Então, o movimento que negava o sobrenatural, procurando explicar racionalmente os milagres, e enfatizava a historicidade de Jesus, em detrimento de sua divindade. Né? Segundo o dicionário teológico do pastor Cláudio Honor de Andrade, o liberalismo teológico tinha como objetivo extirpar, né, da Bíblia, retirar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as Escrituras a uma crítica científica e humanista. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar para milagres. Não existe. Não há lugar para profecias, nem tampouco para a divindade de Jesus. Jesus era apenas meramente um grande homem, um grande professor, um grande mestre, mas nada de divindade. Né? Então precisamos ter muito cuidado e não ceder a nenhum extremo, nem ao racionalismo, que gera incredulidade, nem ao emocionalismo ou ao sensorialismo. Como assim? Não podemos ir para o extremo do racionalismo. Mas não podemos ser racionais? Temos que raciocinar. Porém, não podemos ir ao extremo de querer detalhes daquilo que não dá para ter detalhes. Por exemplo, tenta explicar Deus racionalmente. Não existe. Deus é espírito, invisível e impalpável, mas real. Entende? Inclusive pessoal, né? Não podemos jamais abandonar a maturidade e a centralidade da fé nas Escrituras. E não podemos nos guiar por emoções ou sensações. Nossas experiências são importantes e necessárias, sim.
Com certeza, não podemos negar isso. Mas devem sempre ser submetidas ao crivo da palavra de Deus. Nós não somos contra, a profecia, mas somos contra as profetadas. Não somos contra a revelação. Não podemos negar e dizer, não, Deus não revela nada. Revela sim. Mas somos contra, por exemplo, você teve um sonho à noite, Deus me revelou. Na outra noite, Deus me revelou. Na outra noite, Deus me revelou. Não funciona dessa maneira. Entende? Quando as pessoas vão por esse caminho, tem muita gente se perdendo. Já ouvi casos, inclusive até reportagem de pessoas que, homens, mulheres, que se prostituíram porque à noite sonharam se prostituindo e no outro dia amanheceram dizendo, vou me prostituir porque Deus me revelou que era para mim fazer isso. Entende? Deus não revela essas coisas de maneira nenhuma. Então, tudo que você, profecias, revelações, toda a espiritualidade que a gente tiver experiência, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. O verdadeiro pentecostalismo está firmado nas Escrituras e no poder de Deus. O verdadeiro, né? Se existe alguém falsificando por aí, não é culpa do verdadeiro. Toda emoção religiosa é bem-vinda. Não podemos dizer que não sentimos emoção quando cantamos, quando pregamos, quando ouvimos uma palavra, enfim, outras e outras experiências. Mas é bem-vinda quando originada nessas fontes por ação do Espírito Santo. Mas pastor, como eu posso saber que a fonte, a ação é do Espírito Santo? A palavra de Deus deixa claro isso. Deus não vai agir na nossa vida de forma a contradizer a sua palavra. De forma nenhuma. Bem, terceiro capítulo, para a gente concluir. Fé, convicção e atitude. É a mesma coisa de dizer assim, o que eu tenho que ter? O que nós temos que ter? Fé, convicção e atitude. O oficial creu e foi embora. Quando Jesus disse, o teu filho vive, vai, teu filho vive. Ele não foi questionar, mas mestre, peraí mestre, eu sou autoridade, eu estou lhe chamando, meu filho está morrendo e você não vai comigo. Ele não foi questionar Jesus. Jesus disse, vai, teu filho vive. Ele simplesmente foi embora. Quer dizer, por que ele foi embora? Por que ele não veio questionar com o mestre? Por que ele não foi, mestre, o senhor não vai lá em casa? Por que ele não fez isso? Porque ele creu. A palavra foi simples. 3 letras, vai. O teu filho vive. Uma frase curtíssima. Ele creu e realmente o filho daquele homem estava livre da morte. Eita glória, que bênção, né? Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé para que experimentemos o poder divino. Se não agirmos por fé, meu irmão, vamos dizer, Deus nunca falou comigo. Falou sim, você que não tomou posse pela fé. A verdadeira fé produz em nós convicção, disposição para atitudes que não tenham explicação racional ou cartesianas. Não tem como explicar. Para o que a lógica explica, não é necessário ter fé. Agir pela fé é fazer como o oficial fez. Creu na palavra de Jesus, que ele lhe disse, e foi embora. Voltou para contemplar a bênção, voltou para contemplar a vitória. Deus não falou? Acabou, meu irmão, está fechado, está falado, está feita a obra. Entende? O oficial não tem evidência alguma de que o milagre havia ocorrido. Como assim? Ele estava a 24 quilômetros de distância, ele não tinha um celularzinho hoje para fazer uma ligação, ele não tinha o Zap, né? O mensageiro, não tinha lá o Instagram, para enviar uma mensagem e dizer, e aí, como é que está o rapaz? Está melhorando? Entende? Como a gente tem hoje. Ele não tinha. Pode-se dizer que ele voltou às cegas? Não.
não voltou às cegas porque ele voltou vendo. Porque como assim que ele voltou vendo? Sim, voltou vendo porque ele voltou crendo. Quem crê vê, quem crê enxerga. Quem crê não anda no escuro, quem crê anda na claridade do poder de Deus, que se move através da fé. A gente às vezes imagina que Abraão saiu para onde Deus mandara ele ir no escuro. Não. Ele saiu na claridade do poder de Deus porque ele creu. Então a sua fé o direcionou, né, para o lugar certo. Estava em Caná, né, e seu filho em Cafarnaum, distante aí 24 quilômetros, como já notamos. Jesus não foi com ele à sua cidade, como lhe pedira. Apenas disse que seu filho vivia, ou seja, que não morreria como imaginava aquele pai. João 4, verso 47. Tal afirmação do mestre bastou para que o oficial tomasse a atitude de empreender viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. Quando chegou em casa, encontrou o filho como? Curado, comprovando que a cura se dera no mesmo momento em que estivera com Jesus. Por isso, creu nele, juntamente com toda a sua casa. João 4, 51 ao 54. Esse e outros exemplos da Bíblia nos ensinam que sempre que pedirmos alguma coisa ao Senhor Jesus, precisamos confiar nele e estar prontos para atitudes que desafiem nossa lógica, isto é, fé. Vamos falar um pouco sobre os heróis da fé. No registro dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência à ordem de Deus, confiando em sua palavra. Por isso afirmamos que a fé não é um mero sentimento mental, mas uma convicção firme, gerada em nosso coração e que nos leva a atitudes condizentes com ela. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé. Do grego pistis. A palavra aparece no Novo Testamento como confiança. Leia aí Marcos 11, versículo de número 22. E temos também Romanos, capítulo 3, versículo 22 e o versículo de número 28. Mas também aparece como fidelidade. Romanos 3, verso 3. Para defini-la, geralmente recorremos a Hebreus 11, 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é incerteza ou dúvida, mas uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. Quando agiremos de acordo com a vontade de Deus? Quando agimos por fé, com confiança no Todo-Poderoso. A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão. Entende por que há pessoas que não aceitam o testemunho da palavra de Deus? Porque eles tentam entender pela razão. Eles, na verdade, precisam de fé. Nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos ver Hebreus capítulo 11, verso 3. E nos impulsiona a agir para além dos limites da nossa própria visão. Hebreus 11, verso 18. Todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Noé preparou a arca. Abraão saiu sem saber para onde ia e foi para oferecer Isaque quando foi provado. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, que daria a ele o título de príncipe do Egito. Há sempre ali um verbo de ação. A fé sempre impulsiona a gente para ação. Agora vamos falar sobre o crescimento na fé. A fé não é estática.
já tenho fé, fico só nisso. Pelo contrário, ela é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre fé referindo-se a tamanho. Mateus 8, 26 fala sobre pequena fé. Mateus 15, 28, grande fé. Este sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com o grão de mostarda. Ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Mateus 17, verso 20. Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho lunático, alucinado, louco. No caso bíblico, era em decorrência de um espírito mudo que açoitava o jovem, que perturbava aquele jovem. Lucas narra que o espírito tomava o rapaz e só o largava depois de o ter quebrantado, quer dizer, ter judiado com ele. Marcos diz que o jovem era agitado com violência, se revolvia na terra, espumava. Ou seja, o demônio lhe impunha um terrível sofrimento espiritual, psicoemocional e físico. E isso era desde a infância. Marcos 9, 21 diz isso. Os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno e Jesus falou-lhes da necessidade da oração e do jejum para obter a fé que nos dá autoridade para expulsar demônios. Como há necessidade disso nos nossos dias, né? Às vezes os cristãos relaxam como se não existisse mais demônio, como se não existisse mais necessidade de lidar com essas coisas. Mateus capítulo 17, verso 20 e 21. De igual modo, precisamos e podemos crescer na fé, que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus, quanto ao aspecto salvífico e em seu poder na providência em nosso cotidiano, como o supridor de todas as nossas necessidades. Filipenses 4 e 19. A fé que nos é repartida por Deus pode crescer muito. 2 Tessalonicenses 1, verso 3. À medida que o buscamos em oração, meditamos em sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele, nossa fé vai crescendo. Agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Então busque a presença de Deus, busquemos a presença de Deus. Nos exercitemos no caminho do Senhor, no caminho da confiança, orando constantemente, jejuando, examinando as palavras de Jesus, a palavra de Deus. Nossa fé estará crescendo. Concluímos dizendo que, estudando a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus, registrado por João, vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois ela é que produz em nós a fé em nosso coração. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós, através da fé no Filho de Deus. Busquemo-lo mais e mais por todos os dias da nossa vida. As bênçãos de Deus estão disponíveis a todos. Tão somente nós precisamos crer, confiar. Quando falamos em buscar, não falamos em ir de encontro a algo de mãos abertas e pegar e trazer para casa. Falamos em relacionamento. Quanto mais tivermos relacionamento com Deus, mais receberemos de Deus poder, virtude, unção e vida com abundância. Que Deus abençoe a tua vida, o teu coração. Até a próxima aula. Que Deus te conceda graça diante desse ensinamento da palavra dele. Em nome de Jesus.